E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sendo no canal Agro aqui. Pessoal, hoje, dia 29 de agosto, na aula de apicultura, nós iremos mostrar a vocês qual o manejo de uma colmeia desativada pela professora zootecnista Maria do Carmo, aqui na UNEAL Campus 2. Como eu falei para vocês em sala de aula, um dos instrumentos importantes e indispensável na hora de se fazer um manejo em um apiário se chama fumegador. Tá? É um equipamento que pode ser com a área de combustão em inox, mas aqui serve ser nesse material. É um material barato de se encontrar no comércio, talvez R$170 no máximo, e tem uma grande função: fornecer a fumaça branca para se utilizar no momento de fazer qualquer manejo em uma colmeia. Nós falamos para vocês o tipo de material que seria maravalha seca para se colocar aqui e complementar com folhas verdes e folhas secas da área do apiário. Por que colocar folhas secas da área do apiário e folhas verdes? Porque na hora que você estiver elaborando o tipo de fumaça, vai sair inicialmente por uns 5 minutos, a gente vai ter aquele cheiro de produtos na área que a abelha faz a captura do pólen, a captura do néctar. Então é aquele cheiro que ela quer sentir. Se eu colocar aqui cocô de vaca ou um tipo de maravilha com um mau cheiro, as abelhas vão atacar a gente. As abelhas não vão ficar confortáveis. Então essa é a dica que eu deixo. Sempre que utilizar maravilha que você consegue nas madeireiras, você tem que também complementar com material seco de folhas da região onde está localizado a apiário e folhas verdes. Por que a folha verde? Para a gente ter um acesso maior de fumaça branca. Botou folha verde na hora que ela está sendo iniciado o processo de incineração, o fluxo de fumaça é super intenso. E como é que a gente usa essa fumaça? Levemente, todo mundo no apiário fica de lado, jamais fica na frente da saída das abelhas, aí a gente faz isso. Arrudeia o apiário, a caixa local e fumega isso aqui, tá? Para poder as abelhas irem se aquecendo. Mas é a forma de soprar a nossa fumaça branca. É assim, tá? Ó. Você não vai fazer de jeito nenhum. Então você tem que ter um conhecimento, né, de calma para a gente aquietar as abelhas. Então faz isso. Você, no momento em que vai tirar a tampa, isso aqui é uma caixa improvisada, hein, pessoal? No momento que você vai também tirar a tampa, levemente você arrudeia toda a tampa com fumaça. E aos poucos você vai tirando o que tem aqui de tampa e sobretampa. Muitas vezes a gente tem isso aqui, tá? Mas isso pode acontecer no apiário. Isso é abandono de abelha, tá? Isso aqui são quadros de um ninho que foi abandonado por vários motivos. Certamente as abelhas estavam com fome, certamente alguém não observou que a rainha não existia, ou seja, um fracasso de colmeia, tá? Quem tomou conta dessa colmeia? Um inimigo natural que se chama traça, certo? Aqui são as pupinhas da traça, todo esse conteúdo de cera está perdido. Eu tenho que lavar isso aqui, colocar essa cera dentro da água e produzir uma nova cera. Eu tenho que matar isso aqui. Bom, vai que eu limpei todo esse material. Isso aqui já é um problema que a traça furou, estragou esse quadro. Então já não se utiliza mais esse quadro porque quebrou. Mas o que é que eu posso fazer para não jogar no lixo? Utiliza essa parte, essa e o nosso cordão inox, tá? Mas eu tenho que ter todo um cuidado, limpar, isso tem que ser lavado, isso tem que ser
lavado com água quente. Isso tem que ter todo Pode lavar, pode limpar com um pincelzinho pode, desse? todo o extermínio da pulpa que às vezes está colocado aqui dentro, certo? Então isso é um caso muito sério de abandono. Não podemos deixar uma colmeia sem ser vista a cada 15 dias. Então, a UNEAL tem que ter o compromisso da utilização do carro e da visitação dos alunos a cada 15 dias no nosso apiário. Tem lá nossas 6 caixas, a gente tem que ver o que é que acontece. Outro detalhe que eu tenho que mostrar é o uso incorreto de quadro. Olha o tamanho desse quadro. Ele não ficou suspenso, ele caiu. Não pode. Tudo tem que ser padrão. Tá? Qual é a perda que eu tenho maior? As abelhas foram embora. Não é que se tenha um animal que atacou isso aqui. Não, elas foram embora simplesmente. Abandono. Ou seja, descuido. Tá? Descuido. Então, você está vendo o estrago. Perdi a cera, que a cera é muito cara. Perdi o quadro. A caixa tem que passar por um processo de higienização. Tá? Os quadros não foram trabalhados, ou seja, uma cera dessa está virgem. Isso aqui poderia ser, em outro momento, colocado para a produção de mel. Para a produção, no caso aqui, seria de crias. A rainha iria pôr aqui uma boa quantidade de filhotes. Então não foi possível. Tá? A traça está tomando conta. Inclusive, olha, já tinha aqui quadro trabalhado pelas abelhas. Essa tela de seda que eu coloquei aqui, já foi, eu coloco assim, mas ela já foi trabalhada, as abelhas tentaram fazer alguma coisa, né? Já afiaram isso aqui. Você veja a finura, a espessura que é isso aqui, tá? E você vai ver a espessura que é a própria tira ou fita de cera trabalhada pelas abelhas. Elas confeccionaram o favo, entendeu? Então uma perda considerável. O que é que restou aqui dentro? Ó, o que é que eu falei para vocês? Um quadro feito de qualidade ruim de material. Olha só aqui. A traça tomou conta, né? Possivelmente o cupim, porque isso aqui também é cupim, não é traça. Cupim traça. Não sei de onde ele trouxe essa caixa aqui, tá? Não sei a origem dessa caixa. Nós temos mais aqui. Tá? Material quebrado, cupim traça. Quem é que toma conta de um ninho desse num apiário? Rato, cobra, tá? E não abelha. Então, gente, vocês têm, não nessa aula, mas numa próxima prática, que o horário não dá, vai fazer toda essa limpeza e eu vou lavar isso com vocês e vou acrescentar uma outra mistura para a gente trabalhar com a cera. Filho, vira aí, por favor. Vira. Tudo isso aqui não é arroz. Lava de formiga. Quem atacou essa caixa? Formiga. Tá? Pulpa de formiga. Entendeu? Aí a formiga tomou conta, o cupim tomou conta. Isso aqui é resto de cera. Resto de cera. Aí vocês podem me perguntar, professor, e aí, o que eu faço com essa caixa? Eu vou queimar? Não. Essa caixa vai ter que ser reutilizada, fazendo a higienização total dela, substituir as partes que não prestam, e ela tem que ser, como eu falei, higienizada, porque isso se faz antes e faz depois. Tá? Fundo, a gente vai ter que trocar, porque o fundo ele não tem mais a sustentação dessas orelhas aqui. Isso aqui ainda serve, mas isso aqui não serve mais. Tá? O que é que vocês poderiam fazer com relação a salvar essa cera ou não? Isso vai depender se no meu processo de higienização, quer fazer? No meu processo de higienização, eu entender e observar que tem pulpa do inseto vivo, eu não uso mais essa cera. Mas se não tiver inseto mais vivo, eu tenho que limpar, lavar e utilizar. Eu acho que não vale nem a pena fazer isso. Mas em certas incidências, quando a contaminação ainda é pequena, a gente pode utilizar. Alguma pergunta, pessoal? Para finalizar, isso aqui é um equipamentozinho simples, eu gosto muito desse material aqui. O que é que ele faz? Nos ajuda a separar os quadros, né? Porque normalmente
todos esses quadros estão ligados, deixa eu pegar um quadro mais aqui, ligados pela, está aqui ainda, pela própria. Falei a vocês o espaço abelha, né? Que é exatamente o espaço aqui onde as abelhas podem trafegar de um para outro. A gente pode utilizar para afastar um quadro do outro, porque a própria é quem gruda tudo isso. Esse formão acoplado, ele serve para você tirar a própria, que está por aqui. Aqui é a própria, tá? Tem essa função. E outra função mais fácil, depois que você desloca o quadro, para facilitar tudo, ele tem isso aqui que é estratégico. Que é retirado, né? Você retira, né? Então é 3 em 1. Não é inox, mas não sei, é um produto que chega próximo. E você tem 3 funções desse material aqui. Então eu considero isso aqui uma coisa evoluída. Então, a caixa não é pintada. Normalmente quando você está trabalhando com apicultura orgânica, não se pinta a caixa. Mas a gente precisa que a caixa seja pintada para termos um processo, né, melhor de conservação. Outra coisa que eu falei na aula prática é que a gente tem que ter essas ranhuras aqui para poder pegar o ninho, como também as nossas melgueiras ou essa parte daqui. Falei na aula também, na classe, que a gente tem que ter esse fundo com 60 centímetros de comprimento, você veja que ele é bem maior, para que nós possamos ter na parte principal de entrada o alvado, que é o pousio das abelhas quando chegam, tá certo? Nesse alvado, normalmente a gente tem um componente que pode servir de redução de alvado, ou redutor de alvado. Quando é que eu coloco um redutor de alvado para que as abelhas fiquem entrando somente por um pequeno espaço? Quando a gente tem ausência de alimentação, ou quando a gente está colocando alimentação alternativa. Porque se você coloca xarope, uma boa quantidade de xarope externo aqui, no componente alimentar que eu vou mostrar na outra aula, e você deixa isso aqui aberto, as abelhas que não receberam alimentação invadem essa caixa. Colocou a alimentação artificial externa, a gente reduz o alvado, deixa as abelhas entrando, né, num espaço menor. Com isso, a quantidade de abelhas que protegem a colmeia estão muito mais intensas aqui, tá? Então esse é um detalhe que a gente tem que falar na aula de hoje, que tem como título abandono, que se fazer, né, com o abandono de uma caixa em um apiário. Quais são os passo a passo que a gente deve executar, e não deveria isso acontecer jamais, mas é bom aprender com os erros que se tem no apiário. Um apiário completo e perfeito é bacana, mas ele tem que ter a parte negativa, os atropelos dentro de um apiário, para que a gente saiba tomar decisão, certo? Então essa é uma decisão definitiva. Tem apicultor que não joga cera de maneira nenhuma, mas numa situação dessa de infestação de cupim e da traça da cera é fatal. A gente tem que descartar realmente esse produto, não a caixa. Mas isso aqui tem recuperação só da parte externa, da parte física da caixa. Pessoal, como a professora acabou de falar dos devidos cuidados que a gente deve ter com a colmeia, e vamos ser sinceros, as abelhas, por vários motivos, podem abandonar a colmeia, mesmo que seja no início. E convenhamos de uma coisa: falta de alimento ou até mesmo a escassez. Vocês podem ter um apiário perto das casas, mas convenhamos, uma determinada distância longe da residência. Manejo sempre de a cada 15 dias, como a professora falou. Não só isso, mas também controlar o controle, descobrir se está com a falta de alimento, se está precisando que repor algum alimento. Então, os devidos cuidados que precisamos ter na hora do apiário é de essencial. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo e até o próximo vídeo.